Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal de Silveira. Pessoal, meu último vídeo foi em dezembro, né, que a gente estava concluindo aquele vídeo sobre controle de temperatura. Aí eu dei uma parada, soltei alguns vídeos não tinha nada a ver com controle de temperatura, mas eu fui, à medida que eu ia fazendo, né, ia mantendo vocês informados com alguma coisa, né? Desde os trabalhos que eu ia fazendo, e a intenção é não deixar o canal parar com os vídeos, né? Mas todos os vídeos que eu mando para vocês, né, eu tenho certeza que ele tem algum conteúdo bom para vocês, certo? Então a gente vai encerrar aquela série de vídeos que eu estava fazendo sobre controle de temperatura, né? Aí a gente vai hoje finalizar com o relé de estado sólido, né? Então a gente vai finalizando com um relé de estado sólido, a gente vai ligar a nossa resistência, né? Aqui no relé de estado sólido, né? E esse relé de estado sólido, pessoal, ele é um relé como qualquer outro, né? Como se fosse um contactor, só que a diferença dele é porque ele aqui é acionado por transistores, né? Esse aqui não. Esse aqui é mecanicamente, ele fecha uns contatos, né? E a gente faz o nosso algoritmo de acordo com o que abre e o que fecha o contactor, né? E aqui só fecha, né? Ele é muito usado para sistema de risco, né? Por exemplo, eu quero acionar um contactor, né? Eu tenho um setor, né, que usa botijão de gás, né? Produtos corrosivos, explosivos, né? Então, quando ele é acionado, né, ele não vai abrir nenhum tipo de centelha, né? Ao contrário desse aqui, né, se eu tiver um local muito perigoso, com qualquer tipo de gás que seja altamente combustível, né, aí ele aqui vai abrir a centelha. Então, se eu tiver num ambiente confinado, o que vai acontecer vai explodir, né, pessoal? Ambiente confinado, com gás acumulado, ele explode. Já vi isso aí de perto já. E o relé de estado sólido, né? Ele recebe aqui um sinalzinho de uma fonte, né? Ele vai aqui, ó, de 4 a 32 volts, né? Então, ó, de 4 a 32 volts, a partir de 4 volts ele já arma aqui, né? Esse aqui ele é ligado em série aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é, certo? Aí tem a amperagem aqui, pessoal. Tem a amperagem da carga, né? Você tem que acompanhar pela amperagem da carga, né? Aí, pessoal, outra coisa, ó. Não confundir, né, o relé de estado sólido, né, com o DIMM, né? Com o regulador de potência, ó. Eles têm a mesma configuração, certo? Ó. Esse aqui é um DIMM, né? É um regulador de potência, e esse aqui é um relé de estado sólido, né? Ele é só para abrir e fechar contato. Esse aqui é para regular a potência, certo? Ele aqui, ó, ele é de 260 volts, 50 amperes, certo? Aqui eu posso aumentar e diminuir a potência da corrente, e aqui eu não consigo fazer nada disso, né? Eu só ligo e desligo, né? Aqui eu posso, digamos que eu quero botar um chuveiro elétrico, eu quero botar uma caixa d'água assim com resistência dentro. Aqui eu posso regular a resistência tanto que eu quiser aqui. Aqui não. Aqui é só abre e fecha, né? Então são muito parecidos, ó. Então quando vocês pegarem o desse aqui, presta atenção, viu? Geralmente o regulador de potência, ele tem esse desenhozinho aqui, ó, de um potenciômetro, de um resistor variável. Aqui é um resistor variável, né? Esse aqui não tem não, esse aqui ele só diz, ó, que é de 4 a 32 VDC, né? É um sinal que ele recebe aqui, de tensão. Pode continuar. Ó, até o fundozinho dele aqui é igual, ó. Então, não confundir não. O relé de estado sólido, né, com o regulador de potência, né, o DIMM. Então vamos aqui, ó. Então a gente vai pegar, você que está começando agora o vídeo,
assiste pela primeira vez, eu iniciei esse vídeo de controlador de temperatura com um outro tipo de programador, né? Que é o KB 32, você quer da Coel, não estou lembrado aqui o modelo dele, né? Deixa eu ver se eu achei. Eu comecei com esse aqui, pessoal, tanto que ele deu defeito até as manchetes todinho, não consegui recuperar mais ele não. Ele é o K49E. Eu comecei o vídeo com ele, a gente fez várias apresentações, foi vídeo completo só sobre as programações dele, para você identificar o que é esterese, o que é absoluto de máximo, o que é absoluto de mínimo, né? O que é tudo, né? Controle de temperatura, offset, essas coisas, eu passei tudo lá, né? Então, se você puder voltar no vídeo lá, você vai aprender, né, esse conteúdo, você vai, não vai se enrolar com qualquer outro tipo de programador, porque as linguagens são a mesma, mas a escrita de um programador pode ser diferente, mas o entendimento é um só. Tudo que tem numa máquina vai ter no outro e no outro, porque eles criam um padrão, e esse padrão, se eu não me engano, ele deve ser normatizado, né? Você não pode fugir disso, né? Aí o que vai mudar é a tecnologia de um para outro, né? Um vai ser melhor, o outro vai ser, né? Entendeu? Aí a gente passou para isso daqui, ó. A gente acabou finalizando os vídeos, né? Com esse modelo aqui, ó. Eu não sei nem ler isso aqui. É FS Shaper, né? Eu vou escrever aqui, ó. Ele é bem simples, programador, né? Então tá aqui FS, certo? Aí tem Shape. É parecido com a marca alemã isso aqui, eu tenho certeza. Vamos dizer, tipo quase alemão, né? Eu acho. Aí controlador de temperatura, modelo FS 1804 ABF16, é o modelo, vou escrever aqui também, ó. Modelo FS 1804 AB F16. Tá aí o modelo dele, esse que eu vou apresentar, né? Aí eu tenho os bordezinhos dele aqui, ó, onde 1 e 2 aqui, ó, ele é a entrada da sonda, né, do Thermopar ou PT100, aqui, ó, que é a simbologia do Thermopar, e aqui, ó, PT100, né? PT100. Né? Eu já falei também sobre o que é PT100 e o que é Thermopar, tem no vídeo aí, né? Eu acho que é completíssimo, né? Coisa que você não vê em curso. É porque eu falei, quer aprender a programar a temperatura, né? Assista o canal, né? Se inscreva, que eu ensinei o que é a diferença de Thermopar para PT100, tem meus vídeos, né? Eu ensinei a você fazer cálculo para fazer aquecimento com água, né? Eu tenho um tanque aqui, ó, 300 litros, né? Eu quero aquecer ele em 30 minutos ou 40 minutos, depende do tempo que você quer aquecer. Eu ensino a fazer os cálculos para você comprar a resistência no padrão certinho para você alcançar o seu objetivo, de alcançar a temperatura, né? Uma guia. Então, eu até já falei sobre isso aqui também, né? Onde é cada ligação, mas eu vou repetir aqui, ó. E no 78 aqui, que no 78 é a alimentação dele, ó. Pessoal, eu acabei de falar aqui, né, que os programadores, né, eles mudam às vezes a linguagem, né, às vezes até as configurações, tudo é uma só. Né? Ó, aqui na Innova também, ó, lá naquele programador da Innova,
O 78 também é alimentação. Ele é também alimentação, lá no programa 29, porque eu não tenho nenhum aqui para mostrar a vocês. Eu até tenho, não tenho. Com licença. Bom, eu não tenho, acho que eu tá em outro canto, né? A Inova é muito bom, os programadores são fáceis, você aprender com eles, né? Um sistemazinho bem legal, certo? Aí lá também no Inova, ó, é 78 também a alimentação, tanto que nesse modelo aqui também é, né? Parece que eles, né, criam uma norma para você seguir daquele jeito. Que isso aí, pessoal, aconteceu desde a Segunda Guerra, né? Que as indústrias começaram a evoluir, então eles começaram a criar para dois, porque o pessoal já estava se conectando com o mundo, né? Então não adiantava eu pegar minhas ferramentas, se eu fosse lá para a Alemanha, chegasse lá, tivesse um parafuso diferente, né? Quer dizer, para cada país eu tinha que levar um tipo de ferramenta, né? Um exemplo que eu estou dando para vocês. Até o pessoal se alinhar com isso aí, né? Aí eles conseguiram fazer a ISO, né? A ISO 9000, uma norma internacional. E chegaram à conclusão de, já que os países estavam se conectando e todo mundo estava na globalização, né? Estava globalmente unificando todo mundo, aí começaram a colocar as normas. Então vai ser assim, 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 né? Só vai existir milímetro, polegada, ou só polegada, ou só milímetro, né? Tem país que é só milímetro, né? Aqui a gente usa mais milímetro, né? A gente usa polegada, mas raramente, né? Mas você vê aí empresas de fora, né? Da Itália, alemão, japonesa, eles usam mais milímetro. Tudo é milímetro. Então, tá acabando esse negócio de polegada, né? Tá acabando, né? Eu praticamente já trabalhei em um tipo de máquina alemã, italiana e japonesa. Japão é tudo Allen, né? Parafuso Allen. A maioria das máquinas que eu trabalho é tudo Allen. Eles gostam muito de parafuso Allen. Então por isso que se firmou isso aqui, ó. Por isso que quando eu chego aqui, tem 7 e 8, que é a alimentação desse modelo aqui, e lá na Inova também é o mesmo modelo, né? Porque eles tiveram que fazer isso aí, né? Tiveram que fazer a reunião global, né? E criar esse sistema. Para que se eu fosse viajar lá para o Japão, quando eu chegasse lá, levasse a chave de 12 milímetros, lá ia ter um parafuso 12 milímetros. E até mesmo para venda, né? Para vender. Já pensou se como é que seria esse comércio? Se eu fabricasse chave de 10 milímetros aqui, só em milímetro, e os outros países usassem polegadas, né? Eu tinha que fabricar polegada, milímetro, né? A minha polegada ia vender fora e a chave milímetro eu tinha que vender para a região. Aí ficou sem cabimento. Então eles acabaram fazendo isso aí, né? Aí a gente vê muito sobre a ISO 9000. Quem conhece as normas ISO 9000, né? Tem vários tipos de ISO, é um sistema da qualidade, né? Para cada coisa tem uma ISO 9000, né? Para cada atividade. Então aqui, né? Aí aqui eu tenho a sonda, aí eu tenho a alimentação, fase neutro, né? Aí dependendo da sua região, não sei qual, aqui é 220, né? Não, pega 220 aqui. A canetinha tá ruim. Aí eu pego 220. Aí aqui é 220. VCA. Volts, corrente alternada. VCA, né? Volts, corrente alternada. Pronto, aí aqui, ó. O que temos aqui mais, né? Aí ele tem um terminal comum aqui, ó, que é no 12, ó. Certo? Aí esse comum, ele leva por 9 e por 10. Gerando assim, né? A entradazinha para 2 relézinhos.
Então, eu tenho um relé aqui, ó, internamente, ó, R1, né? Tem um relé aqui também, ó, R2. Isso dentro dele, né, do programador, né? Tem uns relés lá dentro, né? E eles estão, ó, eles estão em comum aqui, ó, no contato, são dois contatos abertos, né? Então tem um NA aqui, ó, e dentro dele também tem um NA. Por isso que às vezes, quando o programa está funcionando, está acesinho e não está acionando, você abre ele lá, né? Você vai encontrar um relézinho com defeito, aí você troca ele, né? Um relézinho pequenininho, eu já mostrei aqui já, como é que funciona, né? Pronto, tá aqui, ó, né? Aí aqui, ó, no nosso exemplo lá, né? Esse aqui, né? Eu levo para o contactor, né? Do contactor, né? Eu vou levar para resistência. Vou fazer controle de temperatura nessa resistência aqui, ó. E nesse outro aqui, né? Eu vou levar ele com alarme. Alarme. Aqui comum, neutro, certo? O contactor vai ligar e desligar, né? Eu vou mando para a resistência. Por esse terminal aqui eu controlo, certo? Isso aqui a gente fez na prática, isso aqui já mostrei. Mostrei isso aqui também, né? Eu disse que aqui ia controlar com 50 graus. Se por acaso os 50 graus tivesse problema aqui, chegasse a 60 graus, né? Eu ia ter um alarme visual, ou podia ser sonoro, né? Depende de você. Isso aqui eu fiz, né? Já mostrei tudo isso aqui. Aí agora, né? Agora nosso intuito é fazer o controle com o SCR, né? Para falar a verdade, pessoal, eu já trabalhei muito com controle de temperatura, né? Eu já corrigi problema, mas eu nunca fiz projeto meu para colocar isso aqui. Eu nunca precisei. Prefiro colocar um contactorzinho desse. Você controlar a resistência. Prefiro fazer com esse. E além de ser muito caro, esse bichinho não é barato, né? Mas eu uso mais os contactores. Aí tá dizendo aqui, aí para mim usar para mim fazer a ligação dele aqui, ó, né? Ele tá bem aqui assim, ele, ó. Ele tá bem aqui. Aí eu tenho aqui, ó. Tem outro parafusinho dele aqui, ó. Aí aqui diz tem 1 e 2. E dá 40 amperes aqui, ó. Dá para 40 amperes esse contato. Ele diz aqui, ó, que ele vai de 48 a 400 e, ó, 48 a 480 VCA. Força corrente alternada. Ele está dizendo aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que até ele vai regular, ele vai fazer uma regulação de 40, aliás, ele vai fechar o tiristor aqui, né, para passar a corrente aqui, com 40 volts, eu já consigo armar ele, aqui. Então se eu botar 40, ele vai fazer, ele vai deixar passar essa corrente em 40 volts, até 480, certo? Aí embaixo aqui é o mais e menos, né? É 3 e 4. Mais e menos. Certo? Agora vamos ligar ele aqui, ó. Bem aqui no nosso manual. Oi! Posso entrar aqui? Não, pessoal, aqui, né? Vamos fazer a ligação dele aqui, ó. Esse aqui que o 6, ó, ele vem por mais. Vamos ver certinho aqui, ó. Certo? Pra cá, ó. O terminal 6 eu puxo por mais dele aqui, ó. Certo? Terminal 6. E do 11 é o menos, ó. Sai menos. Aí salta o menos. Aí vem pra cá, pro terminal 4. Menos, menos. Mais com mais. 6 e 11, certo?
Nesse tipo aqui. Se for outro tipo, tem que observar qual é. Aí ele diz aqui, pessoal, aqui na ficha técnica dele, que ele sai uma tensão de mais 12 VCC, né? Voz corrente contínua, né? VCA, voz corrente alternada. Então ele está dizendo que sai 12 VCC, né? Aí o meu relé de estado sólido diz que com 4 a 32 volts ele já arma. Então se eu tenho 12 volts e 12 é maior que 4, então ele já vai armar para mim já. Vai disparar aqui o circuito interno dentro dele, né? E vai liberar essa passagem aqui, ó, para minha resistência, certo? E, aqui, essa ligação aqui é em série, né? Série. Ó, aqui é uma fase, ó. Vem pro primeiro parafusinho aqui, ó, né? Aí ele sai daqui e vai continua para lá. E desse lado aqui, ó, eu coloco um neutro. Não vai colocar uma aqui e outra aqui não, porque vai estouro, né? Vai fechar um curto-circuito. Então aqui é em série, né? Aqui é em série, né? Eu vou, né? É como se eu pegasse o fio aqui, ó. Aqui é um fio, tem uma fase. E aqui é um neutro, né? É como se eu fizesse isso aqui, ó. Partisse aqui no meio. Então entenderam aí, né? É como se eu partisse do meio aqui. Colocasse ele bem aqui assim, ó. Ele continua para resistência. E aqui o dedo passa direto. Vai ficar bem aqui assim a resistência, né? Beleza? Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui, para não ficar muito longo, né? Eu não gosto de assistir vídeo muito longo. Tenho certeza que vocês também não. Então vou dividir isso aqui em duas partes, né? Vai ficar essa parte só teoria, teórica. Depois eu vou voltar na prática, né? A gente vai configurar o programador, certo? Ele vai ter que ter um parâmetro para a gente poder usar esse aqui, né? Eu até identifiquei aqui já, que é esse parâmetro F10. Então nós vamos entrar no parâmetro F10, aí vamos configurar ele para ele acionar o nosso relé de estado sólido, né? Lembrando que o estado, não confundir o relé de estado sólido com o DIMM, que é o regulador de potência. Eles têm o mesmo desenhozinho, ó, mesmo formato, né? Então não confunda, né? Observar bem. Geralmente o DIMM tem um desenho de um resistor variável, né? E ele aqui, ele só determina a corrente que vai passar e vai dar aqui uma polarização aqui de tensão, mais e menos, né? 4 a 32, beleza? Então se inscreva no canal, né? Compartilhe com todo mundo, quem você conhece, de que você assistiu um vídeo excelente do canal Ailton Silveira, né? Lembrando a vocês que tem vários outros vídeos sobre programador de potência, né? Programador de, tem controle de temperatura, né? Eu fiz controle de temperatura, fiz controle de nível. Aí eu vou ver o que eu vou fazer depois que a gente concluir isso aqui. Se a gente vai entrar para inversor de frequência ou algum outro tipo de controle, né? Eu queria fazer um controle de pressão. Eu vou ver se eu tenho esse material para fazer um controle de pressão. Também é importante, né? Beleza? Então, agradeço a vocês por estar comigo até o final do vídeo. Então se inscreva. Até mais. Fui.